Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, vemos que ele era um homem de grande fé. Não apenas fé em relação ao que Deus prometeu, mas também fé no que uma pessoa que está totalmente rendida à verdade de Deus pode realizar. Paulo tinha grandes expectativas de que Deus pôde usar as pessoas para realizar a sua obra e pode provocar mudanças, grandes mudanças neste mundo. Por isso, deixe-me te perguntar, você quer ser uma fonte de mudanças, não apenas em sua vida, mas em sua família, em sua comunidade e até mesmo ir além? O que há de tão emocionante no livro que estamos estudando, 1 Timóteo, é que aqui, neste livro, Deus revela por meio do que ele inspirou Paulo a escrever princípios, verdades, muitas palavras de orientação para que façamos coisas que são sobrenaturais, para que haja transformação em nossa vida e para onde formos. Nós somos chamados a exercer grande influência. O que ele comunica com Timóteo são os princípios e a verdade para conseguirmos tudo isso. Então, vamos começar. Pegue sua Bíblia e olhe comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. E faço questão de repetir, nesses versículos que veremos no estudo de hoje, nós vemos instruções, nós vemos uma ênfase na doutrina, na verdade de Deus, no que as Escrituras revelam. Somente quando aplicamos essas coisas adequadamente à nossa vida, na fé, sendo submissos, tendo uma expectativa de que Deus agirá à luz desses elementos, então seremos instrumentos de mudança. E veremos uma mudança gloriosa, uma mudança piedosa, uma mudança justa, uma mudança santa, onde estivermos, pois somos chamados a exercer influência. Vamos começar, então. Na semana passada, iniciamos este capítulo e vamos dar continuidade de onde paramos, ou seja, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Como sempre, eu quero traduzir do grego da forma bem literal. Então, preste atenção entre o que você está ouvindo e o que você não está vendo. E isso pode te incentivar a voltar atrás na leitura e prestar mais atenção ao que é dito literalmente nesta passagem. Assim, temos no versículo 6, essas coisas transmitidas aos irmãos. O termo irmãos é, de fato, o plural de irmão. Porém, é um termo inclusivo. Muitas vezes em grego, e nós vemos a mesma coisa em hebraico, o plural masculino é usado, mas também inclui as mulheres. Portanto, ele diz, essas coisas, referindo-se a essas coisas que ele disse e o que ele ainda vai revelar. Continuando diz, exponha essas coisas. Apresente-as literalmente, apresente-as. É uma palavra que significa exponha essas coisas, ou seja, essas coisas que são os fundamentos de nossa fé, para os irmãos e irmãs. Por quê? Para que, ele disse, você seja um bom ministro. De quem? Do Messias e Yeshua, tendo sido nutrido com palavras da fé. Então, eu acho que o termo ter sido nutrido é muito significativo aqui. É a palavra de Deus que nos nutre, e essa nutrição nos dá força. Existe um benefício, existe um resultado. Quando você está subnutrido,
Você não pensa bem. Você não se comporta adequadamente. Isso atrapalha todos os aspectos da existência da pessoa. Então, quando somos convenientemente nutridos nas palavras e com as palavras de Deus, as palavras da fé, haverá um resultado, o que vai nos permitir, como ele diz aqui, ser um bom ministro do Messias Yeshua. E tudo começa com uma decisão. Você quer ser um bom ministro? Veja, muitas pessoas que afirmam o nome de Yeshua, na verdade, elas não estão interessadas em servir. Elas querem apenas receber. Elas querem que Deus faça coisas para elas, em vez de entender que sua salvação lhes dá o potencial. Ela as coloca em um caminho para que sejam praticantes dessas palavras da fé, que agem à luz da sua verdade na vida das pessoas. É isso que ele está enfatizando aqui. Paulo continua dizendo, e das boas doutrinas. Então ele fala aqui de uma das coisas, e nós vemos uma correlação entre como as escrituras são estabelecidas entre boas doutrinas, bons ensinamentos e ser um bom ministro. Essas duas coisas andam juntas. Depois, ele também nos diz que nós seguimos essas coisas. Ele diz que você segue de perto. Então isso significa que Timóteo é chamado a dar muita atenção para que você siga essas coisas de perto, com grande preocupação, com grande ênfase em sua vida. Agora, olhe para o versículo 7. Porém, aqui ele está falando sobre aquelas coisas que são profanas. O que acontece é que é melhor não se envolver com essas coisas, ou seja, não ter nenhuma relação com elas. Portanto, as coisas que são profanas, aquelas das quais você deve ficar longe, ele diz, porém as profanas. O que são profanas? As fábulas. A palavra que representa o termo fábulas é uma palavra que descreve uma mulher mais velha. Então, trata-se de histórias de uma velha. É sobre isso que ele está falando aqui. Ele diz, essas coisas, e ele usa uma palavra forte, dizendo, recuse, rejeite. Em outras palavras, não tenha nada a ver com essas coisas. A boa doutrina, aquilo que nutre, tudo que se baseia na verdade de Deus, ele diz, são essas coisas com as quais você precisa se nutrir. Você precisa andar perto delas, segui-las. Porém, ao contrário, e é por isso que temos a partícula dei, para mostrar um conflito com o que é profano de velhas caducas. Dessas coisas, você se abstém, você rejeita. Mas, vamos para a segunda parte do versículo 7. Mas exercite-se na piedade, ou com piedade. E tudo isso tem um propósito. A palavra usada para piedade trata de um comportamento justo, algo que manifesta os atributos, o caráter de Deus, como somente o Espírito de Deus permite. Em resumo, nós precisamos. O que ele está dizendo é, tenha muito cuidado com o que você está colocando dentro de você espiritualmente. Qual é o alimento que você está consumindo? Será que são palavras que nutrem? Que vêm das palavras da fé? Ou não é nada mais do que fábulas ou lendas? Um dos problemas que vemos no judaísmo, e vemos a mesma coisa acontecendo dentro do cristianismo, é que há uma ênfase crescente no que eu chamaria de testemunho fabricado. São coisas que as pessoas estão dizendo e que eu não acredito que sejam verdadeiras, sejam elas quais forem. Todas essas experiências que as pessoas dizem, eles morreram e foram para o inferno, ou eles morreram ou estiveram perto da morte e foram levados para o céu por um momento, e eles retornaram com alguma mensagem. É sobre essas coisas que ele está falando, esses relatos, essas fábulas. Fique longe deles. Nós devemos nos nutrir pelas palavras de fé da Sagrada Escritura. Isso significa que o testemunho não tem lugar? Não.
O testemunho pode ser poderoso, mas você precisa prestar atenção a quem está testemunhando, com quem está se associando e como esse testemunho está sendo usado. Se sempre foi usado para vender os chamados meios, eu fugiria disso, porque isso é simplesmente manipulação. E vemos isso frequentemente em redes de televisão cristãs. Testemunhos como esses: compre este método, compre este livro, compre esses CDs e assim por diante, para que você possa conseguir de tudo. Isso não é piedoso. Vamos continuar com o versículo 8. O exercício físico é de pouco proveito. Ele tem vantagens, mas são poucas. E continua dizendo: porém, a piedade para tudo é proveitosa. É importante ressaltar aqui que o exercício físico tem pouco proveito. Porém, a piedade, quando é exercício, é proveitosa em todos os aspectos, de todas as maneiras. É isso que ele está dizendo aqui. Depois ele fala sobre ter a promessa da vida, desta vida presente e da outra que há de vir. Portanto, quando exercemos a piedade, temos um benefício agora, nessa vida presente e na vida que está por vir, coisas que ainda estão no futuro. Portanto, quando exercemos a piedade, temos um benefício agora, nessa vida presente e na vida que está por vir, coisas que ainda estão no futuro. Isso nos prepara para o que experimentarmos, tanto neste mundo quanto no reino de Deus. Então, não é que o exercício corporal não tenha valor. Ele tem pouco valor em comparação com a piedade, com caminhar na verdade da palavra de Deus, tendo um comportamento. E ele vai falar sobre quanto é importante o comportamento. É aqui que as pessoas às vezes ficam confusas, por esse motivo. Nós não somos salvos pelo nosso comportamento. Isso é um fato. Somos salvos pela graça. Mas o problema é que, por isso, as pessoas pensam que nosso comportamento, nossas obras, nossas ações não são importantes. Não é isso que a palavra de Deus revela. Nós precisamos ver que está se falando sobre dois aspectos diferentes, dois aspectos importantes da vida de uma pessoa. Um deles é como somos justificados, como somos salvos, e o outro é como vivemos, tendo sido salvos pela graça de Deus. Tudo ficará mais claro em instantes. Olhe agora para o versículo 9. O versículo 9 começa com a palavra fé, ou fiel. Está escrito: esta palavra é fiel. Trata-se de uma palavra fiel. É isso que ele nos apresenta. E continua: e digna de toda aceitação. Que nós aceitemos a palavra porque ela é fiel e que nós a recebamos totalmente. Que não duvidemos, que não aceitemos parcialmente, dizendo: vou aceitar isso, mas não vou aceitar aquilo, isso é para outro momento, não é para agora. Tudo isso viola esses pensamentos. Viola o que está dizendo aqui no versículo 9, que diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, de todo acolhimento. Versículo 10. Porque também para isso nós trabalhamos e somos injuriados. Então, nós fazemos essas coisas, nós trabalhamos para elas e estamos dispostos a sofrer insultos. Essa é uma parte que eu destacaria porque há uma diferença se você estiver seguindo traduções mais recentes, pois elas são baseadas no mesmo texto grego que estou usando. Elas usam uma palavra diferente, que é semelhante, mas é diferente. Elas usam uma palavra que fala de esforço. O melhor texto tem um conceito diferente. Por quê? Quando olhamos nesse versículo, olhe novamente para o versículo 10. Porque para isso também nós trabalhamos. A palavra aqui usada para trabalhar está intimamente relacionada a se esforçar. É uma palavra que dá a ideia de trabalho, de fazer, de ação, de luta. Se você seguir a tradução dos textos de Nestle Aland, verá a palavra esforço,
que é muito semelhante à primeira palavra, semelhante no significado. Mas se você seguir a versão dos textos receptos, que é a que eu tenho, verá uma palavra muito diferente quanto ao significado. Seu significado não é se esforçar. Ao invés, refere-se ao fato de enquanto nós batalhamos, enquanto nós trabalhamos, também sofreremos ataques, calúnias. Como entender isso? Muito simples. Quando defendemos boas doutrinas, as doutrinas da Escritura, seremos ridicularizados, seremos criticados, seremos xingados, seremos vistos como fanáticos, vistos como odiadores, vistos como todos os tipos de coisas negativas. É a isso que na versão dos textos receptos esta palavra está se referindo. Sim, enquanto trabalhamos, entenda que este trabalho não será aplaudido pelo mundo, mas ao invés, diz aqui que vamos sofrer injúrias, que seremos desprezados. Mas tudo bem, por quê? Ele diz, porque esperamos no Deus vivo. Normalmente, em grego, quando se fala sobre esperança, a preposição que a segue é em. E isso simplesmente nos diz que o alicerce da fidelidade é a esperança. Nós construímos a partir da esperança que a palavra de Deus revela. E entenda isso. Eu já disse isso muitas vezes, pois é muito importante. Existe uma forte correlação, ou seja, uma relação intrínseca entre a esperança e as promessas escritas de Deus que encontramos na Sagrada Escritura. São essas promessas que deveriam ser a base de nosso compromisso espiritual. Não estamos falando essencialmente sobre doutrina teológica. Estamos falando sobre as promessas que Deus faz quando nós praticamos sua doutrina em nossa vida. O que podemos esperar que Deus, por fim, faça. Muitas vezes, esta palavra esperança está relacionada às promessas do reino. Então observe o que ele diz, novamente no versículo 10. Por quê? E literalmente está escrito, porque para isso. Duas palavras diferentes, o que destaca a frase, tornando-a mais enfática. Porque para isso, esta doutrina, esta verdade, este chamado, esse propósito, ele diz, porque para isso também trabalhamos e somos injuriados. Nós sofremos injúrias, porque esperamos no Deus vivo que é. Agora vai ficar muito interessante. Que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Muitas pessoas olham para esse versículo e dizem, peraí, então aqui está dizendo que ele salva a todos? Não é isso que está escrito. Aqui ele diz, ele é o Salvador de todos. Ninguém será salvo sem ele. Ele veio e fez a obra, o que desafia uma das doutrinas da teologia reformada. Estou falando sobre o calvinismo. O calvinismo assim fala, e eles até usam o termo errado, porque quando olhamos para o Messias, ele não veio simplesmente para expiar, mas muito mais que isso, ele veio para redimir. E há uma enorme diferença entre esses dois conceitos. Expiação é uma cobertura. Uma expiação não retira a culpa de ninguém. Somente mantém a punição, o julgamento, a distância, para um tempo futuro. A redenção trata suficientemente, perfeitamente desse pecado. Ela o remove, ela o apaga. Então não há mais nenhum julgamento pairando sobre nós. Tudo foi resolvido e nós fomos totalmente perdoados. E o julgamento desaparece, porque o Messias o assumiu sobre si por nós. Então o calvinismo fala sobre uma expiação limitada. O que eles queriam dizer com isso? Que o Messias só morreu pelos eleitos. Seu sangue nunca foi dado para as pessoas que estariam perdidas. Entretanto, há muitas passagens que dizem o contrário, como por exemplo em 1 João, onde diz que ele morreu não apenas por nós, mas pelo mundo, por todos os pecados do mundo. Muito importante. Lembramos também de João 3,16, pois Deus amou o mundo de tal maneira, não apenas os eleitos, mas o mundo, que deu seu Filho unigênito.
O que esta passagem está dizendo aqui, veja novamente no final do versículo 10. Que é o Salvador de todos os homens. Ou seja, não há outro Salvador além de Deus, o Deus Messias e Yeshua. Mas, especialmente, ele será o Salvador na prática, na realidade. De quem? Dos que creem. Ele é o Salvador da humanidade. Mas os únicos que receberão essa salvação são os que creem. Versículo 11, ele diz aqui: você deve ordenar essas coisas e também ensinar, comandar, o que significa que não se trata de uma questão de sugestão, de querer que as pessoas lhe tenham consideração, um conceito muito forte. Ele diz: ordene essas coisas e também ensine. Depois, o versículo 12. Nós sabemos que Timóteo não é um novato, ou seja, ele não é novo na fé. Ele é um crente maduro, embora ainda seja jovem. Ele tem um caráter jovem. E observe o que Paulo diz a Timóteo para encorajá-lo. Ele diz no versículo 12: ninguém, a sua juventude, a sua jovialidade, deixe que desprezem. A palavra aqui é pensar. Pensar em condenar. O que ele quer dizer é: não deixe ninguém te condenar por causa da sua juventude. Também não se concentre no que as pessoas estão dizendo sobre você. Ao invés, ele diz: mas seja um exemplo, um modelo. Então ele diz: não ligue para o que os outros estão dizendo porque você é jovem. Ele é um crente maduro na fé. Paulo então diz: seja um exemplo, um modelo para os que creem na palavra. Então, para aqueles que acreditam na palavra, que você seja um exemplo dela. E para fazer isso, veja só o que é enfatizado. Como você consegue essa influência? Como você consegue provocar mudanças numa situação? Ele vai nos dizer nesse versículo. Na minha opinião, este versículo é um dos mais práticos e perspicazes dentro de todos desta epístola. Ele diz: seja um exemplo para os que creem na palavra, no procedimento, no amor. Na versão dos textos receptos, também tem no espírito. Eu acredito, entretanto, que a versão Nestle Aland ignora, elimina essa parte, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Essas coisas são fundamentais. Vamos olhar com atenção novamente. Paulo diz: seja um exemplo para os que creem, para os crentes, na palavra. As palavras são mencionadas primeiro porque elas são a base. É delas que aprendemos todas as outras coisas sobre as quais falamos. O próximo item do qual ele fala é procedimento. Como eu sei qual é o procedimento, o comportamento correto está na palavra. A Escritura nos revela. Então, ele está enfatizando: seja esse modelo, dê este exemplo, viva de maneira que represente o que é a fidelidade, como aplicar a palavra de Deus de forma correta em sua vida. Dessa forma, tudo isso vai impactar o comportamento, vai manifestar o amor, será feito pelo Espírito, será o resultado da fidelidade, e tudo isso vai manifestar a pureza. Eu gostaria de agora falar um pouco sobre a palavra pureza. Na Bíblia hebraica, temos dois conceitos, tamei e tahor. Tamei significa impuro, contaminado, e claro, tahor seria pureza. Agora, como podemos entender os dois conceitos num sentido prático? Pois todos nós queremos que Deus haja em nossas vidas, que faça algo que provoque mudanças. Mas a questão é: será que Ele vai fazer isso? Bem, depende. O que então significa quando estamos em uma condição de impureza, de contaminação? Nós não caminhamos na verdade. Nós não demonstramos fé. Nós não temos um comportamento adequado. Nós não estamos sendo exemplos, nem compartilhando amor. Não estamos sendo movidos e capacitados pelo Espírito.
Sempre que essas coisas estão acontecendo em nossa vida, sabemos que a causa é a contaminação. Deus não age naquilo que é impuro. A pureza, na verdade, o que quero compartilhar com você, vem da perspectiva do Antigo Testamento. Aquilo que é tamei, aquilo que é impuro, basicamente rejeita as bênçãos de Deus, rejeita a obra de Deus na vida. Ou melhor, quando algo é impuro, algo é contaminado, Deus não vai cuidar desta questão. Ela será colocada de lado por Deus. Mas quando algo é puro, este será um destinatário. A pureza realiza a obra de Deus. Assim, um puro será um destinatário da obra de Deus, e essa obra de Deus levará alguém a ser abençoado. Então, este conceito de pureza é muito importante. Vamos agora para o versículo 13. Paulo, então, está dizendo todas essas coisas a Timóteo. Lembre-se que vimos anteriormente em nosso estudo que o desejo de Paulo é visitá-lo. Ele está escrevendo esta primeira epístola para pôr ordem nas coisas, para dar conselhos a Timóteo, para que as pessoas da congregação entendam a mente de Deus dirigidas a uma congregação local. Então ele diz: estou escrevendo isso para você até que eu chegue. Ele diz: até que eu venha. E prossegue: mantenha-se firme, que significa haja com lealdade. Aplique-se frequentemente a quê? A palavra que temos em seguida é leitura. O que está se falando aqui é, provavelmente, o que está na maioria das Bíblias, pois acredito que tenham traduzido desta forma. Está se falando sobre a leitura pública. Lembre-se de que nem todos tinham uma cópia das Escrituras em casa. Para ouvir e aprender a palavra de Deus, eles tinham de se reunir em assembleia, onde alguém com conhecimento, alguém treinado, tanto na palavra de Deus quanto na leitura da Escritura, poderia proclamá-la. Agora, isso é muito semelhante ao que vemos na comunidade judaica, porque na comunidade judaica, 3 vezes por semana, no Shabá, às segundas e quintas, tradicionalmente, a palavra de Deus era lida publicamente, e as pessoas interrompiam suas vidas para ouvir a Escritura. E é isso que devemos fazer hoje. Podemos até ler a Bíblia em nossa casa, podemos tê-la em nosso telefone, em nosso laptop, tablet, etc. Interrompa o seu dia para que você a leia de forma pública. Em outras palavras, você deve se reunir, se ajuntar a alguém para que você leia a Escritura em voz alta. E há vantagens. É assim que está dizendo aqui. Há vantagens ao se ler a palavra de Deus em voz alta. Paulo diz: mantenha-se firme até que eu venha. Dedique-se à leitura e também à exortação e ao ensino da doutrina. Ou seja, leia, exorte e destaque a doutrina. Nos dias de hoje, eu realmente me pergunto quantas seriam as congregações que, de verdade, enfatizam a leitura da palavra de Deus. Creio que existem algumas, embora ache que o número esteja diminuindo. Então, o ensino que deveria resultar dessa leitura está claramente ligado ao texto. Muitas vezes as pessoas podem ler um versículo ou 2, ou ler uma passagem, mas quando se levantam para falar, o que elas falam é totalmente diferente. Pode estar vagamente relacionado, ou até nem ter nenhuma ligação com o que foi lido. Não é isso que Paulo está advertindo. Ele está fazendo uma correlação entre a leitura da palavra, motivando as pessoas a seguirem essa palavra, e depois treinando através de doutrinas sobre como praticar essa palavra na vida de alguém. É isso que ele está dizendo a Timóteo. Ele enfatiza a continuar mantendo-se firme nessas 3 coisas: ler a palavra, revelá-la, incentivando as pessoas a fazer o que ela diz e depois treiná-las como praticar a doutrina bíblica em suas vidas. Agora, versículo 14. Paulo fala sobre muitas coisas positivas a serem feitas e ele também dá muitos alertas a um crente.
Um deles, ele diz aqui no versículo 14: não negligencie em você o dom. Outra forma de dizer: utilize o dom que Deus deu a você. Exercite esse dom. Caminhe com ele. Paulo quer que Timóteo saiba que esse dom lhe foi dado. Ele o lembra. Ele veio, foi dado a você por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Noutra tradução, eles dizem que é o presbítero. É simplesmente a palavra ancião, ou presbítero no singular, mas pode, na verdade, estar se referindo ao corpo de presbíteros. O que encontramos nessa passagem da Escritura é que há uma ênfase na utilização do dom que Deus deu ao que crê. Neste caso, foi confirmado a Timóteo por um ancião ou um presbítero e foi dado a ele através da imposição de mãos. Versículo 15. Essas coisas. Eu acredito que algumas traduções podem dizer meditar. É uma palavra que implica em prática, não apenas em pensar, mas em fazer. Acho que é melhor traduzir o versículo 15 assim: essas coisas pratique, deixe-as existirem em você. Então é em você essas coisas devem existir. Que coisas? Tudo que Paulo tem ministrado a Timóteo. Mas só não enfatize algumas delas. Só não se concentre naquelas que são mais fáceis ou naquelas com as quais você tende a concordar. Assim ele diz, essas coisas. E a implicação é que todas essas coisas que você pratica, deixe-as existirem em você. Literalmente, se interpretarmos literalmente, seria assim: você existe nessas coisas. Você tem sua vida, sua existência, seu ser nessas coisas. É um termo muito forte. Se você acredita, a vida de alguém está nas doutrinas, na verdade, nas admoestações da palavra de Deus. Agora, vá para a segunda parte do versículo 15, que diz: para que seu progresso, o seu avanço. O que isso pressupõe é: somente quando praticarmos essa verdade, quando nós a aplicarmos, quando a praticarmos em nossa vida, somente depois disso vamos amadurecer, vamos crescer. É por isso que ele diz aqui, essas duas coisas são colocadas juntas, para que seu progresso. E a outra é a palavra manifestar. Acho que algumas Bíblias traduzem como evidente. Assim que seu progresso seja manifestado. E continua: a todos. Isso pode significar o seguinte: entre todas as pessoas, de forma muito pública, elas podem ver a maturidade de Timóteo. Eles veem que ele está amadurecendo e que Deus está agindo em sua vida. Mas pode também significar, e não precisa ser outra, essa ou aquela explicação, mas pode também significar que esse progresso, essa maturidade, se manifestará em todos os aspectos de sua vida. Que ele crescerá de maneira holística, na plenitude de um crente, ou seja, em todos os aspectos do ser. É isso que a verdadeira fidelidade faz. Ela traz a pessoa toda sob a autoridade de Deus, que é o que realmente Paulo está buscando para Timóteo, para que Timóteo fosse alguém que traria todos os aspectos de sua vida, todos os aspectos de seu próprio ser, sob a autoridade da verdade de Deus. Nós podemos dizer sobre o próprio Deus, mas fazemos isso submetendo-nos à sua verdade, praticando, realizando em sua vida os comandos de Deus, as suas instruções para nós. Vamos prosseguir para o último versículo, versículo 16, onde ele diz: cuide-se e atente bem. Em outras palavras, esta é uma palavra que significa agarrar-se a. Então, independentemente de como você traduzir, atente-se, cuide-se de você mesmo e também dos ensinamentos, que significa
Cuide de você mesmo. Atente bem para a sua vida. É um termo de alerta. Esta palavra é usada frequentemente por Yeshua em relação aos últimos dias, quando diz: tome cuidado. É uma palavra que significa ser perspicaz, para entender as coisas deste mundo. O que quero dizer com isso é ter discernimento. Não é por acaso que o vemos dizendo: cuide-se você mesmo, e também do ensino, que pode ser entendido como as doutrinas, pois quando aplicamos as doutrinas bíblicas, a verdade das Escrituras, a nossa vida, somente depois disso teremos o discernimento de que podemos cuidar de nós mesmos. Quando ignoramos a doutrina bíblica, não pensando que ela é importante, não a enfatizando corretamente, não nos submetendo a ela, o que acontece é que não seremos capazes de nos proteger. Em outras palavras, quando não andamos na verdade bíblica, estaremos enfraquecidos espiritualmente. Nós seremos facilmente manipulados pelo inimigo. Não seremos capazes de nos manter firmes. Não seremos capazes de continuar. Ficaremos desgastados. Então, é a verdade bíblica que nos dá força. Deixe-me simplesmente dizer, e isso não é visto enfaticamente no texto, mas é visto nas Escrituras, que é o seguinte: uma das coisas que somos chamados a fazer contra o mal é contestar. Muitas passagens falam sobre essa disputa pela fé, travando uma guerra espiritual. Mas veja, há um momento em que não somos chamados a confrontar, mas a fugir. E qual é a diferença? Veja, esta é uma grande verdade bíblica. Enquanto eu estiver lutando, combatendo, guerreando contra aquilo que é falso, aquilo que é contra as doutrinas, contra as Escrituras, quando isso estiver acontecendo, nós lutamos. Mas precisamos ter discernimento, porque uma vez que alguém começa a experimentar, preste bastante atenção, a tentação, ela não deve enfrentar a tentação. Nós devemos fugir da tentação. Estamos falando de duas coisas diferentes. Muitas pessoas, e a razão pela qual isso é novo para mim é porque eu fiz um aconselhamento esta semana, onde uma pessoa estava simplesmente lutando com alguma coisa. E a pessoa sentiu que a coisa piedosa a fazer seria permanecer e tentar lutar contra isso. E ela falou: portanto, quando for tentação, como vemos no princípio de José do Egito, fuja, vá embora dali. Mas quando estamos brigando contra a falsidade, nós lutamos. Assim, ao termos discernimento, sabendo qual é a resposta adequada, lutar ou fugir do erro, da falsidade, nós lutamos. Quanto à tentação, se estivermos sofrendo tentação, nós fugimos. Aqui ele está falando sobre guerrear contra as coisas que são contrárias à verdade. Então Paulo diz: cuide de você mesmo, mantenha-se firme, como também à doutrina, ao ensino. E diz apenas isso: a doutrina, o ensino, ele diz, persevera nessas coisas. Não se separe das doutrinas. Esta é uma verdade muito importante que hoje é violada, pois é muito simples ir fazendo aconselhamento humano. Isso está tomando grande parte do que deveria ser uma pregação baseada na Bíblia. O que acontece? Nós descobrimos que as pessoas que deveriam ser professores da Bíblia estão aceitando livros sobre aconselhamento, coisas misturadas à autoajuda, e elas acreditam que isso tornará seu ensino popular. Alguns têm a melhor intenção, até acreditam que isso será muito útil e prático para as pessoas. Mas eis o problema. Nós não fomos chamados a fazer isso. A Bíblia contém a verdade em relação ao aconselhamento e aos princípios em si. Mas se tudo o que fizermos for aconselhamento, a pessoa estará mal preparada para enfrentar o inimigo.
Não, o que vemos aqui é uma ênfase na doutrina. O problema hoje é que muitos crentes não conhecem as doutrinas fundamentais da Escritura. E porque não conhecem as doutrinas, elas não têm capacidade de usar o discernimento. Então entram em uma situação em que não têm discernimento. Se são desencaminhadas, elas acreditam naquilo que é falso. É a doutrina bíblica que nos dá discernimento para entender o que é verdade e o que é falso, o que contestar e o que aceitar. Sem o conhecimento da doutrina, você não será capaz de lutar. Então, vemos nesta passagem, cuide-se de você mesmo com atenção, preste atenção a você e a implicação é, também cuide do ensino, persevera nessas coisas, pois fazendo assim, e quando você estiver fazendo isso, também observe o que ele diz, salve a si mesmo e aqueles que estão ouvindo você. Muitas pessoas têm problema. Espere. Eu pensei que Timóteo já estivesse salvo. Ele está. Esta palavra é muito expressiva. Isso tem causado confusão em muitas pessoas. Por exemplo, há algumas semanas estávamos conversando sobre mulheres na liderança. Alguém me enviou um ensinamento que uma mulher deu que conflitava ou que estava em desacordo com o que eu disse sobre as mulheres na liderança. Sobre mulheres ensinando, pregando, em vez de homens. E elas discordaram da escritura que diz, ela será salva pelo parto. Como falamos, e aqui está outro exemplo, a palavra salvar nem sempre significa salvar no sentido de perdão dos pecados, de entrar em uma aliança eterna com Deus, a salvação que vem do Evangelho. Esta é uma palavra muito ampla e é usada em diferentes contextos. Aqui, ao falar sobre salvar a si mesmo, não significa ser salvo da condenação de Deus. A palavra salvar, muitas vezes, no Novo Testamento, pode simplesmente significar ser curado. Esta palavra é usada para alguém que estava doente, fosse um problema espiritual ou físico, uma doença, uma possessão demoníaca, alguém sendo curado disso. Neste caso, usa a palavra eles foram salvos. Não tem nada a ver com salvação eterna. Simplesmente fala que, naquele momento, eles foram curados pela doença, daquela enfermidade ou daquele tormento espiritual de um demônio. Também pode simplesmente significar colocar as coisas em ordem, de forma bem ampla. Tem um significado de renovação, um significado de restauração, colocar as coisas em ordem de forma adequada. Então, o que ele simplesmente diz aqui não tem nada a ver com a salvação de um contexto do Evangelho, mas simplesmente estar saudável espiritualmente, estar na ordem correta espiritualmente. Então ele diz, cuide de você mesmo e tenha cuidado com o ensinamento. Persevere nessas coisas, nesses ensinamentos, nesses princípios, pois ao fazer essas coisas, também salve a si mesmo. Isso significa que é positivo. É uma renovação, uma restauração. Fazendo isso, coloca você em ordem, como também aqueles que ouvem as coisas que você está fazendo, que você está ensinando, que você aplicou na sua vida. De forma que, quando eles aplicarem em suas vidas, eles experimentarão a mesma salvação, a mesma renovação, a mesma restauração, a mesma ordem em suas vidas. Deixe-me agora concluir dizendo assim, o que Paulo está fazendo ao ensinar essas coisas a Timóteo é colocando a congregação local, a forma como é administrada, colocando em ordem os próprios membros, tanto a instituição, aquela congregação local, aquela entidade, quanto aqueles que fazem parte dela, para que haja uma unidade, um crescimento, um amadurecimento, um fortalecimento de uma visão comum, de uma prática comum sobre como agir e fazer as coisas para que a ordem de Deus se manifeste. Por quê? Vamos concluir com este princípio do livro de Gênesis. No início, as coisas eram tohu vevohu,
faltava ordem. Esta palavra pode significar caos. Há muitas congregações locais baseadas em suas doutrinas e suas práticas. Elas estão num caos. Elas não têm a ordem que Deus deseja. Somente quando a ordem de Deus é mantida, que as coisas ficarão boas, muito boas. Ou seja, será na ordem de Deus, para que sua glória, sua presença, seu poder, sua provisão, todas essas coisas possam ser recebidas e usadas para que o chamado dessa sua igreja, o chamado que você tem em sua vida, que eu tenho em minha vida, para que essas coisas possam ser cumpridas. E elas podem ser feitas de forma positiva. Preste atenção, de forma muito positiva. É isso que Paulo está compartilhando com Timóteo. A verdade bíblica, tendo sido inspirado pelo Espírito de Deus para escrever essas coisas, sem erros, para que o poder de Deus se manifeste, de forma que o ministério seja feito e a glória de Deus seja liberada. É isso que a igreja que você participa, que cada crente é chamado a fazer. Vou terminar por aqui. Até a semana que vem. Que Deus o abençoe. Shalom, desde Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.